A CDL traz para Timbó o presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior, e a gente vai bater um papo para entender um pouquinho mais o motivo dessa visita. E, inclusive, o Roque estava me explicando que a CDL aqui em Timbó vai servir como case de sucesso, modelo para outros municípios, claro, que no porte de Timbó. É isso mesmo? Boa tarde, Roque. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês aqui. É justamente isso. Nós temos um relacionamento importante com a CDL de Timbó. Durante toda a sua história, ela teve sempre um protagonismo muito grande. Por exemplo, com a certificação digital, foi a CDL que iniciou esse processo dentro do estado de Santa Catarina. E nós estamos iniciando um programa no Brasil todo chamado O Exemplo Arrasta, que é pegar entidades que têm um desempenho bom, têm um nível de proatividade boa e melhorar o desempenho dos serviços dessas entidades nas suas cidades, na sua região. E depois utilizar esse case dizendo, olha, se eles conseguiram, chegaram lá, é possível que todas as entidades desse mesmo porte também consigam. E nós estamos aqui para tratar isso com a diretoria aqui da CDL de Timbó. A CDL de Timbó tem clientes importantes aqui, é uma cidade que tem relevância, tem empresas de grande porte aqui. Nós estaremos fazendo a visita a algumas dessas empresas na tarde de hoje e trazendo e desmistificando muito a ideia do que é o SPC. Muita gente acha que o SPC é só aquele departamento, né, que faz o registro de pessoas que não pagam e mandam aquela cartinha dizendo que não pagou para a pessoa pagar. Aquela lista negra. A lista Quem negra. É que nunca esteve na lista negra do SPC? Eu acho que é um medo compartilhado entre muitos brasileiros. E a gente achava que era exatamente isso. Não, o SPC é uma lista, você tá em dia ou você não tá. E, na verdade, o SPC faz muito mais. Muito mais que isso. Nós hoje nos intitulamos, né, uma empresa de inteligência de dados. Nós coletamos dados de pessoas físicas e jurídicas. Um desses dados são, sim, esses registros. A gente nasceu com base nessas informações há 60 anos atrás, na época em que isso era feito em fichinhas, né? Não existiam nem computadores ainda. Foram informatizados, houve a concentração, mas hoje nós estamos na época da inteligência artificial, do serviço de cloud, né? Os processamentos são todos em nuvem, isso mudou muito. Outra coisa que mudou muito é o advento do cadastro positivo. O cadastro positivo, ele traz um histórico de todos os pagamentos de pessoas físicas e jurídicas que são feitos em qualquer companhia de energia elétrica, empresa de telefonia, companhias de água e saneamento, todo o sistema financeiro, bancos e financeiras, né? E o varejo, principalmente o grande, trazem esses dados e eu consigo ter um histórico de 15 anos dessas pessoas. Se elas pagam em dia, se elas pagam com atraso, qual o atraso médio que essas pessoas pagam, porque você pode estar atrasado 5 dias, 10 dias ou 3 anos. E há uma diferença muito grande em relação a isso. Todos esses dados, mais outros dados públicos, como por exemplo o CEP da pessoa, eu consigo identificar em qual bairro essa pessoa reside, isso me dá uma ideia, né, de qual a renda e de qual o nível social dessa pessoa. Eu consigo, através da conta de luz, uma pessoa que gasta R$1.000 por mês de energia elétrica, e mais a despesa do cartão, eu consigo medir e gerar o que a gente chama de renda presumida, para estabelecer limites de crédito. Então, quando eu gero um score, que é uma nota que as pessoas recebem, né? O brasileiro está se acostumando agora a ter isso como um balizador nas suas vidas, mas eu consigo... O que é o score? Não é só uma nota. Eu consigo... É uma nota que diz como vai ser o seu futuro no crédito, não só o passado. Se você vai ter capacidade de pagar isso. E qual o limite de crédito que eu posso conceder. Porque às vezes uma pessoa é boa, ela tem um score alto para um limite de crédito mais baixo. Por exemplo, vai comprar uma geladeira, você tem um score alto, vai pagar essa geladeira em 12 vezes, em parcelas, sei lá, de R$150. Mas isso pode ser diferente se você for comprar um carro de R$200 mil. Você não pode, eu posso enxergar que você não teria renda para assumir um financiamento com
com esse valor de prestação. Toda essa inteligência de dados a gente consegue. A gente consegue fazer prospecção de clientes, estabelecendo limites prévios de crédito para as empresas. Conseguimos fazer monitoramento de clientes para empresas que têm recorrência na venda. Um pedreiro numa loja de material de construção, uma oficina mecânica, né? Um mecânico numa loja de autopeça, em empresas que a gente vende muito B2B. Né? Então eu tenho uma indústria de máquinas de lavar roupa, que é o caso aqui de Timbó. Né? E eu vou vender para lojista. Tem lojista que faz 2, 3, 4 pedidos no mesmo mês. Né? Como que essa empresa vai monitorar aquela outra empresa, que é um modelo de concessão de crédito muito diferente do modelo de concessão de crédito de uma empresa para uma pessoa física. E lembrando, Roque, que o SPC também tem serviço para o consumidor. Eu até vou orientar as pessoas. Entra no site do SPC Brasil, lá você vai acompanhar o seu score, tem informações ali que são importantes. Eu acredito que nós somos um povo que recebe muito pouco ou quase nada de educação financeira. A gente deveria receber, devia começar nas escolas também, mas tem ali as informações também. E eu queria aproveitar também a tua presença, Roque, porque não é todo dia também que a gente tem o presidente do SPC Brasil aqui em Timbó, para a gente falar um pouquinho de economia no seguinte sentido: o SPC Brasil tem divulgado o aumento do endividamento e o aumento da inadimplência. Então, agora no mês de março, esse índice foi de 3,89%, março de 2025 em comparação com março de 2024. Então, a inadimplência aumentando no país. Mas nós estamos no sul do país, na região onde esse índice é o menor da pesquisa. O comerciante, o lojista aqui de Timbó, ele pode ficar tranquilo ou ele tem que estar atento a esse cenário de inadimplência que está aumentando em todo o país? Ele tem que ficar preocupado, sim. Por quê? Porque as taxas de juros reais, que são bem acima da taxa Selic, que está em 14,25 e deve chegar a 15% em breve, dado esse cenário de inflação que agora deixou de ser um cenário só do mercado brasileiro. Essa guerra de tarifas está elevando a inflação no mundo inteiro, e essa inflação o Brasil vai importar, porque os produtos vão ficar mais caros lá fora, e nós importamos muito também, principalmente tudo que diz respeito à tecnologia. Hoje o agro importa muito insumo, principalmente fertilizantes. Tudo isso vai encarecer e vai afetar o consumidor brasileiro. E essa taxa Selic, esse juro alto, por que ele é tão perigoso? Porque se você compra algo e joga numa linha do tempo para pagar em 12, 24, 36 meses ou mais, o valor vai ficando tão alto e crescendo tão mais que a renda do consumidor, que ele não se apercebe disso e fica inadimplente, não porque ele quis ou porque é uma pessoa só desorganizada. Ele não levou em consideração esse fator. É mais ou menos como aquela história do sapo que se coloca na água fria. Você coloca um sapo na água fria, e numa panela, e coloca no fogo. Essa água vai esquentando aos pouquinhos. Esse sapo vai morrer cozido lá dentro e não vai pular. É diferente da água que está fervendo, você larga o sapo dentro, ele encosta na água fervendo e pula para fora. O brasileiro comum, a pessoa mais simples, não se apercebe do problema que é o juro alto na sua vida. E não se apercebendo disso, ele acaba caindo nesse problemão que é o superendividamento gerado pela alta taxa de juros. E lembrando que essa taxa Selic, ela enfrentou o 5º aumento consecutivo. A gente está falando a 4ª maior taxa do mundo. E o presidente do Banco Central, para quem não acompanha a economia, esteve ontem no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, e também reforçou o que o Roque está falando dessa questão internacional. Então, os Estados Unidos abriram uma guerra tarifária, né? E isso gerou uma incerteza muito grande. Então, a previsão é de mais aumento. E aí a gente tem uma situação atípica, né, Roque? Porque você tem bons indicadores econômicos no país, você tem desemprego que caiu, renda que aumentou, o PIB que aumentou, mas
por outro lado, um juros muito alto. Então, quando a gente vai no mercado, que eu acho que o maior termômetro é o supermercado, você vai lá e você vai com 300, 400 reais e não sai com quase nada. Então, o momento é cautela. E se o Banco Central não aumenta a taxa de juro, você pode perder o controle da inflação, que já está alta. E esse sim é o pior dos cenários, porque ele vai contaminar a essência da renda das pessoas. E nós temos um número que você citou há pouco, me permita concordar e discordar, que é a taxa de desemprego. Como é que a taxa de desemprego é medida no Brasil? Quando as pessoas procuram emprego e não acham, a taxa de desemprego aumenta. Quando as pessoas procuram emprego e acham, essa taxa cai. Agora, quando a pessoa não está procurando emprego, ela não é olhada. É uma pessoa que está fora dessa pesquisa. E todas as pessoas que estão no Bolsa Família, por exemplo, estão fora desse radar. Então, eles não são medidos. E esse é um número que pode trazer distorções na hora de você olhar essa variável, né? O IBGE mede dessa forma. Então, é uma análise que os economistas estão fazendo e de quanto isso está custando para o governo. Esse descontrole fiscal do governo hoje é a base do problema que a gente está enfrentando da inflação interna. Como eu falei, agora agravada pela inflação externa, que vai ter repercussões no Brasil, sim. Olha, ganhamos uma aula de economia ainda. Muito bom, viu, Roque? Porque eu conheço muita gente que diz assim, eu não gosto de economia. Tem que gostar, tem que acompanhar, tem que se esforçar para entender, porque é do nosso bolso que a gente está falando. Então, o momento é esse, o momento é cautela, porque o cenário que vem pela frente aí no restante do ano é preocupante. Eu tenho dito muito para as empresas elas cuidarem do caixa, né? Porque essa turbulência que vem pela frente, quando você tiver um caixa, você vai passar. Da pessoa física é ainda mais simples. Cuide de 2 fatores. O futuro da empresa em que você está trabalhando, porque você pode ficar desempregado, é um risco que se corre, e cuide de ter uma reserva, ter um colchão para eventualidades e não precisar pegar dinheiro emprestado. Com taxas de juro altas, orçamentos familiares muito justos fazem com que qualquer probleminha que ocorra, uma enchentezinha, um problema no encanamento da casa, um arranhão no carro, um filho que pegou sarampo, né? Qualquer doençazinha vai trazer um desarranjo para esse orçamento. E se você não tiver um colchão, você vai ter que pegar dinheiro a juro. Vai ter que pagar a juro. E nessas taxas atuais, isso pode inviabilizar o seu crédito. Inclusive, terminar, né? Eu me empolguei, gente, na conversa. Inclusive, o maior fator de endividamento ali é com os bancos, né? Quando a gente olha para os dados do SPC. Então, quero agradecer demais a entrevista do Roque. Venha mais vezes para Timbó, te levar no nosso podcast também para a gente falar de economia, que é importante, viu? Obrigada. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui. E venham conhecer aqui a CDL de Timbó, você tanto empresário quanto consumidor. Por quê? Vocês vão ter uma oportunidade de conhecer mais sobre crédito, tanto para quem concede quanto para quem toma crédito.